Graça e paz sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de reflexão da palavra pastoral. Recentemente alguém se aproximou de mim e me disse assim: pastor, este ano para mim não foi um mar de rosas, pelo contrário, foi um ano de muitos espinhos. E eu quero compartilhar uma palavra poderosa escrita no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 18, que diz assim: espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. É muito importante destacar que muitas pessoas, neste ano que se está se findando, certamente teve momentos difíceis, passaram por situações adversas, algumas com muito sofrimento, algumas com perdas, enfim, foi um ano que certamente muitas pessoas gostariam de se esquecer. Mas também nós não podemos deixar de lembrar que Deus esteve presente em todo momento. Deus sempre esteve ao nosso lado em tempos difíceis. Mas eu quero falar sobre os espinhos. Observe bem, a palavra de Deus diz que quando Deus, antes de criar o homem e a mulher, Deus planejou, projetou o Éden. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi muito bom. Observe bem, a palavra de Deus nos mostra que o Éden foi preparado para que o homem e a mulher pudessem ser abençoados, viverem do melhor da sua bênção, viverem debaixo das suas promessas. A Bíblia diz assim que Deus cuidou dos detalhes, ao ponto de desejar formar o seu melhor e abençoar os seus filhos e as suas filhas. Vejamos bem, olha o que o texto diz. A Bíblia diz que a partir do momento que o homem e a mulher caem no pecado, a Bíblia diz que começam a surgir os espinhos. Isso significa que antes, na criação do Éden, não havia espinhos. Não havia espinhos. Observe bem, a Bíblia diz que não foi Deus que criou os espinhos. Os espinhos surgiram a partir do Éden. Os espinhos da nossa vida nos machucam. Os espinhos podem estar guardados dentro das nossas emoções, dentro dos nossos sentimentos. Os espinhos podem estar guardados dentro da nossa memória. Os espinhos são situações que podem nos fazer lembrar de coisas que nos machucam ainda nos dias de hoje. Quantas pessoas já viveram e passaram por momentos espinhosos? Algumas delas não se libertaram dos espinhos e sofrem por causa dos espinhos até hoje. Dentro das Escrituras, observe bem, a Bíblia diz que os espinhos se formaram a partir do pecado. O pecado, quando você peca, começa a surgir os espinhos. Os espinhos que muitas vezes não podem ser arrancados por psicólogos ou por médicos. Espinhos que causam dores que remédio algum pode curar. Então o que fazer, pastor, com esses espinhos que surgiram a partir dos meus pecados? Os pecados fazem isso. Eles formam espinhos na nossa vida. Separam, machucam, atrapalham, prejudicam, separam pessoas uma das outras. Dentro da perspectiva da palavra de Deus, nós vemos que os espinhos surgiram porque o pecado surgiu. Então, quando nós pecamos, espinhos surgem também da nossa vida. Mas, entretanto, a palavra do Senhor nos mostra também nos evangelhos que no dia da crucificação de Jesus, Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos. Isso significa que a partir do momento que você peca, existe alguém que é capaz de te libertar dos espinhos da sua vida. Talvez hoje, você que está aí do outro lado, esteja terminando o ano e começando um novo ano, mas ainda com espinhos na sua vida. Talvez hoje você esteja se perguntando: será, pastor, eu vou começar um novo ano sentindo a mesma opressão, o mesmo sentimento ruim, talvez por falta de perdão, talvez por mágoas, talvez por sentimentos que ainda não foram resolvidos. Talvez nem você tenha coragem de resolvê-los. Talvez você não tenha até contado para ninguém, só você e Deus sabe. Observe bem, os espinhos causam isso. Dores que remédio algum pode curar. Mas lá na crucificação, Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos. Isso simboliza que existem áreas da minha vida e da sua vida que só Jesus pode curar. Só Jesus pode te libertar.
Só Jesus pode pôr a mão nesses espinhos que ainda te machucam até o dia de hoje. Um novo ano está começando. Claro, novos sonhos, novos desejos, novos projetos. Quem sabe hoje você esteja aí me assistindo, se perguntando como será esse novo ano que se inicia, pastor. Será um ano da libertação. Será um ano que você vai permitir Jesus pôr a mão nos espinhos da sua vida, para que você não sofra mais, para que o ambiente da sua vida familiar, talvez até espiritual, mude para melhor. Jesus carregou uma coroa de espinhos. Esses espinhos que você está sofrendo ainda, esses espinhos que você não tem coragem de pôr a sua mão, mas também não é para você pôr a sua mão, é para você convidar Jesus para tirar esses espinhos de você, pois só Jesus pode tirar esses espinhos da sua vida. Então, neste ano, novo ano que se inicia, eu quero te fazer um convite a não pecar mais, para que não haja mais espinhos na sua vida. E se porventura você vier a pecar, saiba que a única pessoa que pode tocar nesses espinhos, tirar esses espinhos de você, curar você, libertar você do pecado, é Jesus. Então, neste novo ano que se inicia, eu como pastor, líder de um ministério profético, eu quero desejar a você que Jesus, o nosso libertador, seja aquele que vai tirar os espinhos da sua vida. E este novo ano que se inicia será um ano de cura, de libertação, um ano de bênção na sua vida. Aliás, um ano que não terá sofrimento, porque se Jesus pôr a mão nos espinhos da sua vida, você verá um milagre acontecer. Então eu te desejo neste novo ano, de bênçãos e promessas de Deus, que você se santifique mais, você viva mais o melhor de Deus para a sua vida. Lembrando que se você se libertar dos seus espinhos, através da sua santidade, a tua vida será melhor. Que Deus te abençoe, tenha um ano de vitória, tenha um ano de paz. Feliz ano novo para você e para a sua família. Que o seu ministério seja um ministério de cura e libertação, seja próspero para a glória de Deus. Menos pecado, mais santidade, menos dor, menos espinho e mais cura, mais libertação. Feliz ano novo.